Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltando a um tempo de reinício de semestre com essas alterações todas. Então vamos voltando ao próximo semestre, né, ainda de maneira remota ou de maneira virtual, digamos assim, tá bom? Bom, vamos iniciar essa videoaula, primeiro vídeo da videoaula, abordando as partes introdutórias da nossa disciplina, né? Vamos entrar agora analisando conforme nosso plano de disciplina, falando parte geral, parte especial e depois dos crimes contra a vida. E dentro dos crimes contra a vida, por óbvio, nós vamos iniciar falando também do homicídio, tá? Pessoal, nós temos que observar algumas coisas importantes quando a gente fala da questão dos crimes contra a pessoa, tá? Mas antes vamos entrar efetivamente falando da parte geral, parte especial do Código Penal. Esse semestre nós estamos entrando efetivamente na parte especial do Código Penal, ou seja, do artigo 121 em diante. A parte geral, diga-se, onde se abordou até o artigo 120. Tá? Então, nós vamos iniciar analisando a parte teórica para depois entrar no artigo 121 e seguir, ok? Bom, quando a gente fala em parte geral, parte especial, nós temos que lembrar que o Código Penal brasileiro ele foi organizado em 1940. Tá? Em 1984 houve efetivamente uma reformulação, tá? e onde houve claramente a divisão, tá? Da parte geral e da parte especial. Tá? Diga-se parte geral, artigo 1º ao 120 e a parte especial dos 121 seguintes. Tá? Então essa é a parte principal da gente saber, entender e lembrar aonde se divide o Código Penal e essa divisão, qual é a nomenclatura que tem. Parte geral, parte especial. Ou seja, lá quando a gente abordou, lá no outro semestre que eu tive com vocês, eu já falei sobre isso, quando introduzimos na parte geral. Tá bom? Bom, o que nós temos que entender brevemente sobre a parte geral penal, além do que, professor, que tu falou, da questão de artigos, etc. Pessoal, de maneira mais direta, a parte geral, ela aborda as questões centrais da teoria e da aplicação do direito penal. Tá? E a parte especial, ela trata da descrição dos delitos concretos. Tá? Então, essa é a grande diferença. Se nós pegarmos e analisarmos a questão do homicídio, que está na parte especial, homicídio, a pena é essa, se for com uso de veneno, pode ser qualificado. Tá? Então, essas são as questões que na parte especial ela dá as características das situações. Na parte geral, ou como o nome já diz, ela tem a parte mais contextual de maneira genérica. Bom, quando nós vamos falar a parte especial, agora que é a nossa seara de abordagem, tá? Também temos que lembrar que a parte especial, ela, como eu falei antes, ela vai do artigo 121 até o artigo 361. Tá? E é importante também falar que em 1940 a parte especial efetivamente teve um início, mas num formato um pouco mais simples. Tá? E aí, consequentemente, os crimes contra a pessoa, que é o que nós estamos tratando aqui, começaram a ter efetivamente, posteriormente, principalmente na questão da divisão efetiva, em 84, um caráter de importância maior. Tá bom? Essa parte teórica eu dificilmente cobro em prova, etc., para vocês lembrarem como é que a gente trabalha. Mas é bom que vocês escutem, é bom que vocês tenham isso registrado para que vocês possam depois ter conhecimento dessas partes. Tá? Porque são importantes. Não é porque a gente passou a parte geral que a parte histórica do contexto geral do direito penal não é importante. É sim, e temos que relembrar. Aliás, muitas dessas coisas que eu estou dizendo agora, eu abordei já em semestres passados. Tá? Bom, partindo desse princípio, nós temos também que analisar a introdução na parte especial, diga-se no Código Penal. Tá? Por quê? Lembrando que a parte especial ela tem algumas responsabilidades peculiares. Quais são elas? Tá? Algumas principais, conforme tem no material de vocês podem acompanhar nas lâminas. Diz lá, fixar os principais valores que merecem a proteção penal do momento histórico. Ou seja, o momento histórico engloba a questão do momento histórico no contexto da existência do delito, momento histórico da evolução, início, desenvolvimento e execução de um propenso crime. Tá? Outra opção, análise e configuração da possível conduta, tá? E da consequente punição em cima de valores. O que quer dizer valores? Valores, uma lesão corporal leve é uma coisa, o valor peso penal de uma lesão corporal gravíssima é outro.
tá? Então também faz com que se estabeleça a quantidade da sanção penal, tá? Ou seja, a quantidade da pena que vai ser, melhor dizendo, a pena vai ser de acordo com a gravidade do crime. Se é uma tentativa de homicídio, a pena é uma. Se é um homicídio qualificado, duplamente qualificado, é outra, tá? Então essas são situações importantes que nós temos que entender, tá? E principalmente a parte especial tem um viés muito importante. Ela permite que a gente faça a classificação e ordenamento dos crimes, que vai de encontro ao que eu acabei de falar. Como assim classificação dos crimes? Bom, crime grave, crime leve, tá? E ordenar os crimes. Bom, o latrocínio é mais grave que o furto? É. Então nós temos um peso diferente entre o latrocínio e o furto. Então são questões simbólicas e práticas criminais que a gente tem que também comentar aqui na videoaula. Tá bom? Bom, agora eu tenho no material de vocês, se vocês olharem nas lâminas, eu tenho alguns quadrinhos que eu separei comparativos. Eu chamo de ping-pong, tá? Olhem lá, tem no material lá, eu botei um quadro da esquerda a parte geral e à direita a parte especial. Na esquerda diz artigo 101 a 120, do outro 121 a 361. Mas, quais as características principais que eu fiz questão de detalhar para vocês? Parte geral, define as regras dos crimes da segunda parte. Tá? Quais são as regras do enquadramento? A parte especial trata os crimes em específico, caso a caso. Tá? Bom, comparativo mais detalhado. Parte geral, os conceitos e regras sobre os crimes. Tá? A imputabilidade, se o cidadão pode ser inimputável ou não. Tá? A questão das penas, da ação penal, medida de segurança, extinção da punibilidade, etc. A parte especial define o conceito de crime. Exemplo, artigo 121, homicídio. Tá? Define também na sequência as possíveis agravantes, homicídio qualificado, com uso por motivo torpe, etc. Tá? Então, nesse somatório de interpretações, a gente pode analisar claramente. A parte geral diz lá, o cidadão é inimputável, portanto não adianta eu querer imputá-lo por homicídio. Ele é inimputável, mas está onde? Na parte geral. Em ele não sendo inimputável, nós vamos fazer a correlação com o crime que ele cometeu aonde? Na parte especial. Tá? Então essa relação é importante que a gente tenha presente para poder fazer e conseguir ter um entendimento mais claro. Tá bom? Bom, existe uma coisa também que vocês já devem ter abordado ou ouvido, mas se não vou relembrar. Eu me lembro, ou imagino que vocês também tenham ouvido de algum professor, a questão das leis esparsas. Tá? As leis esparsas ou espaçadas, como alguns dizem, doutrinadores, elas têm uma função de complementação. E aí muitos doutrinadores trazem a dúvida. Mas por que é necessário, por que existem tantas leis esparsas? Tá? Bom, conforme eu mesmo sempre digo, vocês não esqueçam que o nosso Código Penal, vocês já ouviram isso de mim, eu acho, é um vovô bem velhinho, tá? E a realidade da questão criminal e penal, ela evolui ao longo do tempo. Portanto, é necessário que surjam leis esparsas, espaçadas, para ir, na medida do possível, complementando e, por que não dizer, atualizando da maneira possível o nosso código. Cito aqui, Lei Maria da Penha, Lei de Drogas, Lei dos Crimes Hediondos. Por quê? Porque no nosso Código Penal, o crime hediondo não tem uma definição, ou seja, uma definição clara, como a própria lei traz. Portanto, é por isso que existe a Lei de Drogas, porque na Lei de Drogas especifica quantidades, tipos de drogas, tá, que causam dependência. No nosso Código não diz isso. Mas por que não diz? Porque lá naquela época, a questão da drogadição nem se comparava 1% com o que é hoje. Portanto, não podíamos exigir naquela época dos estudiosos que fizeram a elaboração do Código Penal todo o discernimento que tem hoje, a possibilidade. Tá? Então é só para vocês saberem e lembrarem, porque isso já foi falado, espero que sim, tá? Por que da necessidade, por que o Código Penal às vezes tem a complementação de leis passadas. Tá? Porque é necessário haver essa atualização, ou senão teria que se fazer, o que eu defendo desde sempre, uma ampla reformulação do Código Penal brasileiro. Tá? E essa ampla reformulação teria que analisar vários pontos que estão para estourar. Tá? Temas polêmicos, como a redução da maioridade, que é um tema onde se trata da estouro, da briga, da discussão.
Então, alguns outros temas que estão ativos e vivos no meio da comunidade criminalística, tá? Perdão, da comunidade criminal. Então, esse é um tema que também se espera que as forças policiais, as forças judiciárias tenham possibilidade de ter um apoio. Por quê? Porque peguem, pessoal, e analisem quantas vezes vocês já escutaram que a cidadão é preso e no outro dia está solto. Por quê? Porque o nosso contexto de aplicabilidade processual penal, carece de algumas atualizações. E em algumas situações, de algumas atualizações mais severas. Tá? Mas enfim, para não chover no molhado, vamos seguir. Pessoal, fechamos esse primeiro vídeo aqui. No próximo bloco nós vamos entrar nos crimes contra a pessoa. E aí vamos entrar automaticamente no artigo 121 que trata do homicídio. Até o próximo.